Olá, pessoal! Desde a aula passada, nós estamos falando sobre caso fortuito e força maior, duas expressões que nós optamos por tratar como se fossem sinônimas, né? Dada a confusão que existe na doutrina a respeito. E nós entendemos, né, analisamos, segundo o Código Civil, que quando houver caso fortuito ou força maior, não existe a mora. Né? Para existir mora, é necessário que exista a culpa do devedor, e quando existe caso fortuito ou força maior, ele não cumpriu a obrigação porque ele não teve culpa. Algo mais forte, algo além dele, impediu que ele fizesse o cumprimento da obrigação. Só que existem duas situações onde, mesmo que ocorra caso fortuito ou força maior, o devedor estará em mora. Duas situações, né, previstas no nosso Código Civil. A primeira delas, quando o devedor, no contrato, assumiu a obrigação da mora, mesmo se houver caso fortuito ou força maior. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um julgado, né, um acórdão, um trecho de um acórdão, onde uma mulher, né, tinha que ter devolvido uns objetos para o credor, né, não o fez, e aí esses objetos foram furtados durante a mora. Né? E ela assumiu o compromisso de restituir esses objetos, ainda que ocorresse caso fortuito ou força maior. Então, se a pessoa voluntariamente assumiu a obrigação, né, no contrato, aí a lei não vai interferir, tá certo? E isso esse raciocínio a gente tira do finalzinho do artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, se ele se responsabilizou, aí ele vai pagar. Então, essa é a primeira situação. E a segunda é se o devedor estava em mora quando ocorreu o caso fortuito ou força maior. Né? Se o devedor já estava em mora, aquele objeto nem era para estar com ele mais. Né? E aí ele assume a responsabilidade disso. Eu tinha que devolver o carro para o credor semana passada, não devolvi, estou com esse carro comigo. Agora, se esse carro for furtado, né, sofrer uma inundação, alguma coisa, eu vou ser responsabilizado porque eu estava em mora. Então, é um negócio ruim, né? Você está em mora porque você assume uma responsabilidade pelos bens, né, que você não tinha antes. Então, se antes da mora ocorresse o mesmo fato, eu não teria responsabilidade. Né? Se o carro fosse furtado, eu não teria responsabilidade. Mas agora, estando em mora, se o carro for furtado, eu sou responsável. Eu vou ter que indenizar o, né, o credor pelo valor do carro e os demais prejuízos que ele teve. Então, são essas as duas situações. Aqui que está a apelação que eu queria mostrar para vocês, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a parte aqui se enrolou duas vezes, né? Então, tendo a locatária se obrigado expressamente ao ressarcimento de eventuais danos, ainda que advindos de caso fortuito ou força maior, então ela se comprometeu pelo contrato que mesmo que acontecesse caso fortuito ou força maior, ela restituiria os bens, né? Deve ressarcir a locadora o valor de tais equipamentos. Reforça tal entendimento o fato de já estar em mora quando do furto. Aí não tem jeito, né? Se não tivesse a cláusula do contrato, ela teria que restituir da mesma forma. Então, pelos dois jeitos, ela ficou errada aqui. Tinha uma cláusula e ainda foi furtado durante a mora. Então, nessas duas situações, existe a mora, mesmo que, né, tenha ocorrido caso fortuito ou força maior. Tem exceções? Pessoal, se o devedor assumiu voluntariamente no contrato, não tem defesa não, certo? Aí, né, foi furtado, caiu numa inundação, né, numa enchente, alguma coisa, vai ter que pagar, não tem o que fazer. Agora, o Código Civil fala que se o devedor, né, estava em mora quando ocorreu, né, a perda do objeto por causa fortuita ou força maior, ele teria duas defesas aqui. Mas são duas defesas difíceis, viu, pessoal? Mas tem. Então eu tenho que relatar para vocês. Quais são essas defesas? Primeiro, ele provar de uma forma assim espetacular de que ele não teve culpa por aquilo. Olha, roubaram o carro? Roubaram. Mas olha, eu pagava uma garagem, eu pagava um valor lá para a garagem vigiar esse carro para mim. Eu mal saía com ele na rua, cuidava dele ao extremo, mesmo estando em mora.
Então, se eu fizer uma prova que eu fiz tudo que era possível para cuidar bem desse objeto, pode ser que o juiz me livre dos efeitos da mora. Então, primeira defesa é essa: provar que teve uma cautela, sim, excepcional com o objeto. E a segunda defesa é até curiosa, né? Então tá lá, né, no artigo 399, salvo se provar isenção de culpa, né? Agora, a segunda defesa é até curiosa. É provar que mesmo que eu tivesse entregue o objeto sofreria o mesmo dano, né? Que o objeto se perderia ou se deterioraria mesmo que eu tivesse entregue. Não ia mudar nada, certo? De forma que tentar mostrar que o credor não teve prejuízo, porque se estivesse na mão dele, teria sofrido o mesmo dano. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, e eu acho assim, que vou dar o exemplo, eu acho que vocês vão entender, mas vocês vão ficar com 1000 argumentos na cabeça e falar assim, mas não é tão fácil assim não. Então imaginem aqui que dois vizinhos, né, que esse vizinho que está com o carrinho verde na garagem, já deveria ter restituído esse carro para o outro vizinho dessa casinha aí, né, amarelo claro. E aí não fez, ele está em mora, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né, vamos por partes aqui, porque eu estou atropelando os bois. Teve uma enchente, e aí o carro se perdeu, certo? Então, aí a responsabilidade, lógico, vai ser do vizinho, porque ele estava em mora, já devia ter entregue o carro, então não tem o que fazer. Ele vai ter que indenizar o outro de todos os prejuízos, valor do carro e tudo mais. Se ele não tivesse em mora, ele não teria que restituir nada, certo? Não teria que pagar valor do carro, não. Nós já estudamos isso lá quando estudamos as obrigações de restituir. Quando o objeto se perde sem culpa do devedor, então nós já tínhamos estudado isso aqui, certo? Mas se está em mora é outra história. Bom, beleza. Agora vamos ver o seguinte: e se já tivesse a defesa dele, né? Assim, ó, seu juiz, tudo bem, eu estava em mora, perdi o carro, eu tenho que indenizar. Entendi perfeitamente. Só que se eu tivesse entregue o carro, seu juiz, o carro estaria na garagem dele. E ele é meu vizinho. A enchente atingiu a minha casa e atingiu a casa dele também. Então, mesmo que se o carro tivesse com ele, o carro sofreria os danos dessa enchente. Então, sofreria o mesmo dano, eu estou isento da mora aqui, certo? Então, essa seria uma forma dele, né, dele tentar se livrar da responsabilidade aqui. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Vocês concordam comigo que é fraca essa argumentação? Tem 1000 motivos, né? Tem 1000 motivos pelos quais o objeto, mesmo que tivesse sido entregue, não sofresse essa enchente. Pode ser que a garagem da casa do vizinho fosse mais alta. Pode ser que o vizinho não estivesse na casa no momento da enchente, tivesse saído com o carro. Então, assim, eu acho, né, essa defesa assim, extremamente difícil, sinceramente. Mas está no código. Então, nós temos que pensar nessa possibilidade aqui, tá bom? Então, as duas defesas que nós temos, né, são essas que eu apontei para vocês, certinho? Então, como, como eu disse para vocês, não tive culpa, ou mesmo que eu tivesse cumprido na forma combinada, o dano ocorreria, certinho? Fora isso, nessas duas situações aqui, existe a mora, mesmo em caso fortuito ou força maior. Tudo certinho, pessoal? Mais uma vez, então, muito obrigado a vocês.